Como apurar os tributos federais de uma empresa do lucro presumido. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a SOS Fiscal na Prática. Eu sou Ed Pontes. Eu sou a Jéssica Cabral. E nesse vídeo você vai aprender a apurar os tributos federais. Uma empresa do lucro presumido. Exatamente. Pelo regime cumulativo, ou seja, não se acumula crédito. Então, o PIS e COFINS vai ser apurado somente pelo faturamento, sem direito ao crédito, referente ao PIS e COFINS, ok? Lembrando que lucro presumido e lucro real são empresas do RPA e que, referente ao ICMS, ambos os regimes te permite o aproveitamento do crédito do ICMS. Já do PIS e COFINS, que é federal, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo, dos tributos federais, Sim. que envolve o quê? O PIS, COFINS, IRPJ e o CSLL. Então, para o PIS e COFINS, empresas do lucro presumido, regime cumulativo, não tem apropriação de crédito. Então, no PIS e COFINS vai ter só débito sobre o faturamento da empresa, ok? Tá, então pra gente começar, por onde a gente começa? Pelo PIS, pelo COFINS? Bom, vamos pelo mais fácil. Exato, pelo mais fácil. Tá? Bom, então sobre o PIS e COFINS é o que eu já comentei, né? Empresa do lucro presumido, regime cumulativo, não vai ter direito ao crédito, então logo com isso a apuração se torna um pouco mais simples. Sim. Como que vai ser essa apuração? Nada mais é do que faturamento da empresa, tudo que a empresa teve de faturamento, de receita, ou seja, tudo que ela vendeu e vai receber por isso. Então, o PIS e COFINS sobre o faturamento. Então, suponhamos que a empresa, ao longo de maio, como considerando o mês de competência maio, Sim. tá? Ela faturou R$1.000. Sobre esses R$1.000, para achar o valor que ela vai ter que pagar de PIS e COFINS, ela vai calcular em cima desses R$1.000 a porcentagem de PIS, que é 0,65. Exatamente. E o valor de COFINS, que vai ser em cima da porcentagem de 3%. Exatamente. Sim. Bom, então a porcentagem que é 0,65, né? Porque em cima dos R$1.000 que a gente está falando aqui dá 6,50. Aí, nesse caso, pessoal, lembrando que qualquer tributo federal, se der um valor abaixo de R$10, logo não vai gerar pagamento. Então, você não consegue recolher um DARF, que é o documento de arrecadação dos tributos federais, é o DARF, tá? Então, você não consegue recolher um DARF com valor inferior a R$10. Então, se porventura, nesse nosso exemplo, que deu um valor de R$6,50 recolher, Sim. esse valor vai ficar acumulado para o mês seguinte. Então, no mês seguinte, faz de conta que deu, mais R$6,50, aí logo, aí sim, você junta um DARF e gera para a empresa pagar um DARF de PIS de R$13. E sem problema não pagar um mês porque não bateu o valor? Sem problema, porque abaixo de R$10 não gera DARF, não gera pagamento. Ah, sim. Porém, acumula para você pagar no mês seguinte. Sim. Tá bom? Correto. Inclusive, até só uma pontinha referente a isso. Suponhamos que referente à retenção do IR, por exemplo. Se porventura for uma retenção de IR abaixo de R$10, aí nesse caso não acumula nem nada. Sim. Simplesmente desconsidera e não retém. Então, ou seja, retenções federais, se o valor ficar abaixo de R$10, simplesmente desconsidera a retenção, não retém e não gera DARF nenhum para pagamento. Retenções federais somente se a retenção e o DARF a ser gerado for acima de R$10. Diferente dos tributos mensais da empresa, sim, não acumula. Só para deixar claro, ok? Ok. E o COFINS? O COFINS é 3%, né? Que 3% dos R$1.000 que a gente está falando, né? Que a nossa base aqui dá R$30. R$30. Nesse caso, você já vai paga, ser gerado normalmente o DARF de COFINS de R$30 para a empresa pagar. Sim. Certo? E esses R$30 vai ser recolhido através de um DARF, com qual código? É o 2172, né? Exatamente, 2172. Sim. E referente ao PIS, se porventura desse a pagar, né? Se porventura fosse acima de R$10 aqui no nosso exemplo, seria com qual código? Acho que é o 8109, né? Exatamente, 8109. Sim. Ou seja, o PIS e COFINS, a apuração do lucro presumido, sem grandes novidades. Acho que ficou bem claro. PIS e COFINS, né? Bem sem tranquilinho, novidade. certo? Exato. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Por quê? Já referente ao IRPJ e o CSLL, aí já é um pouquinho mais complexo. Por quê? O nome do regime tributário lucro presumido, por si só, já fala que
que você vai apurar através de uma presunção do seu lucro. É complicado. Não é o valor exato, é uma presunção. É presumido. Exatamente. Eu presumo que vai ser 1.000, 2.000, não sabe. Exatamente. Diferente do lucro real, que o nome também já fala, que o IRPJ e o CSLL é apurado com base no lucro real da empresa, ou seja, tira a despesa, tira a ração para cachorro. Tô brincando. Essa questão de ração para cachorro gera várias dúvidas referente a isso, várias interpretações, Sim. mas só foi uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Mas enfim, tira várias despesas, tira praticamente tudo. Aí quando você vê lá no final o lucro real realmente Sim. da empresa, o que de fato vai para o bolso dos empresários, aí sim é que vai ser apurado o IRPJ e a contribuição. Mas, voltando aqui, hoje estamos falando do lucro presumido. Então, voltando para o lucro presumido, para apurar o IRPJ e o CSLL, a gente vai ter que achar primeiro a presunção desse lucro, ok? O IRPJ e o CSLL do lucro presumido é apurado de forma trimestral. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, você vai apurar em abril. O de janeiro. O do primeiro trimestre. Ah, do primeiro É trimestre. trimestral. Ah, tá. Tá? Então pega os 3 primeiros meses, Isso. no 4º mês faz os 3 primeiros meses. Exatamente. Aí você vai apurar o primeiro trimestre. Aqui no nosso exemplo, Sim. tá? Então, a cada trimestre você vai ter que fazer a apuração para achar a presunção desse lucro, da empresa do lucro presumido, para poder calcular e gerar os devidos tributos a serem recolhidos, do IRPJ e do CSLL. Sim. Bom, então vamos lá para a prática. Sim. Vamos lá. Como fazer essa apuração do IRPJ e CSLL? Acho que por onde a gente começa, né? Acho Sim. que seria esse o ponto. Qual a parte inicial para a gente dar início para fazer essas apurações? Bom, então suponhamos que a gente vai fazer a apuração de uma empresa que é comércio. Por que essa diferença? Porque a alíquota para você achar a presunção do lucro da empresa, se ela for comércio ou serviço, vai mudar. Então, ou seja, se a empresa é comércio ou indústria, a alíquota para achar essa presunção referente ao IRPJ vai ser de 8%. Então, suponhamos que a empresa faturou R$1.000 no primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro e março. 8% sobre R$1.000, R$80. R$80. Ou seja, a presunção, o lucro presumido dessa empresa nesse primeiro trimestre vai ser de R$80. certo? Porém, se uma empresa ela é prestadora de serviço, a presunção dela, a alíquota vai ser diferente. Não vai ser 8%, vai ser 32%. Ou seja, vai aumentar a base de cálculo dela referente ao IRPJ. Ok? Depois a gente vai para o CSLL para não confundir as alíquotas. Exato, mas calma aí, igual você comentou, 8% se for um comércio, no caso. Ou indústria. Ou indústria. E 32% se for uma prestação de serviço. Sim. Nossa, não é muito alto o valor discrepante? Muito discrepante. Nossa, mas enfim, realmente complicou um pouco para os empresários, né? Então, ou seja, achamos a presunção, né? Então, se for um comércio ou indústria, você vai pegar o faturamento do primeiro trimestre e jogar 8%. Se for uma prestadora de serviço, você vai pegar o faturamento desse primeiro trimestre e jogar 32%. 32%. Ok? Achando essa base, a gente vai aplicar a alíquota de fato do IRPJ, que é 15%, tá? Então, no nosso exemplo, que foi de R$80, certo? Em cima de R$1.000. Isso. Faturamento do primeiro trimestre, R$1.000. A presunção, jogando os 8%, vamos considerar aqui que é um comércio, nesse nosso exemplo, R$80. Sobre esses R$80, que é o meu lucro presumido, eu vou aplicar 15% de imposto de renda. 15% em cima de R$80, que vai dar R$12. Calma aí. Então você quer dizer que fora os 8%, vai ser mais 15%? Não, os 8% é só para você achar o lucro presumido da empresa. Sim, do ou seja, trimestre. a base de cálculo para você aplicar o IRPJ. Ok? Entendi. Em cima dos 8%. É 15% em cima de 8%. Não. Os 8% é para você achar o seu lucro presumido. Então, ou seja, você faturou R$1.000 no primeiro trimestre. Sim. Desses R$1.000, os R$1.000 não vai ser a sua base de cálculo. Vai ser os R$80. Exatamente. Sim. Tá? Ficou mais Então, claro. os 8% é a alíquota para você achar o lucro presumido, que vai ser o que você vai jogar a alíquota direta do imposto de renda. Sim, que é 15% em cima de R$80 no caso. Exatamente, nesse nosso exemplo, sim. Entendi. Tá? Então, ou seja, você não pega lá o que a empresa faturou no primeiro trimestre e aplica direto os 15% de imposto de renda. Não.
Você vai simplesmente primeiro achar qual que é o lucro presumido dessa empresa, que no nosso exemplo vai ser de R$80, Sim. que é 8% em cima de R$1.000, considerando essa empresa ser um comércio. Aí desses R$80 é que aí sim você vai aplicar a alíquota do IR de 15%, Sim. dando um valor de IR a pagar de R$12, né? Exatamente. Em cima dos 80. Em cima Pra dos ficar 80. bem claro, né? Então, isso referente ao IRPJ. Porém, pessoal, só tomem cuidado, porque dependendo do caso, pode haver ainda o adicional de IRPJ. Então, ou seja, fora esses R$80, pode gerar um adicional do imposto de renda se a empresa ultrapassar desse lucro presumido que a gente achou acima de 60 mil. Então, ou seja, no nosso exemplo, a gente está usando valores baixos até para facilitar os nossos cálculos aqui de cabeça, sim. né? Para a gente conseguir fazer de cabeça, de mais de bate pronto. Então, eu estou facilitando a nossa vida. Porém, normalmente as empresas, grandes empresas, faturam um valor muito maior. Principalmente no trimestre, né? Principalmente no trimestre, que é considerando 3 meses, exatamente. Se porventura, nesse primeiro trimestre, o lucro presumido que nós tenhamos encontrado, ao invés de ser R$80, como aqui no nosso exemplo, for acima de 60 mil reais, Sim. fora a alíquota de 15% que a gente vai aplicar para apurar o imposto de renda, vai ter mais o adicional do imposto de renda de 10%. Bom, então só para deixar um pouco mais clara essa questão do adicional, como que funciona o adicional do imposto de renda. Se porventura, na presunção desse lucro que a gente está encontrando, que no nosso exemplo foi de R$80, suponhamos que essa presunção tenha sido acima de 60 mil, suponhamos 65 mil reais, ao invés dos R$80 que a gente citou aqui como exemplo, tá? Nesse caso, vai ser aplicado os 15% sobre o imposto de renda, em cima desses 65 mil reais, tá? E além desses 15% de imposto de renda sobre os 65 mil reais, vai ser aplicado mais 10% de imposto de renda sobre o que ultrapassou 60 mil reais no trimestre. Ou seja, 65 menos 60, 5 mil reais. Então, o adicional do imposto de renda de 10% vai ser em cima dos 5 mil reais que a empresa ultrapassou de presunção ali do lucro dela. Só tome muito cuidado, porque uma coisa é o que a empresa faturou no trimestre. Outra coisa é o lucro que a gente está achando, que é a presunção desse lucro, que é o que a gente, quando a gente joga os 8% em cima. Ou seja, não é se a empresa ultrapassou 60 mil reais de faturamento no primeiro trimestre, e sim o que a empresa, quando a gente acha a presunção, o lucro presumido dela, se esse lucro presumido for superior a 60 mil reais, ok? Lembrando só mais uma vez que para achar esse lucro presumido, para comércio e indústria, a gente joga 8% em cima do faturamento no trimestre, e para prestadores de serviço, a gente joga 32% em cima do faturamento do trimestre, ok? Ficou claro? Resumindo, se sua empresa ela faturou no trimestre acima de 750 mil reais, já fique esperto aí para você pagar, né, mais 10% aí de imposto de renda, né, que é acima dos 60 mil reais. Já o CSLL, a alíquota de presunção, para a gente achar o lucro presumido da empresa, também vai ser diferente do imposto de renda, tá? Então, se a empresa for um comércio ou uma indústria, ao invés de ser 8%, vai ser de 12%. Já se for uma prestadora de serviço, aí sim permanece os 32%. Ok? Infelizmente, né? Então, no nosso exemplo aqui, R$1.000, a gente joga a porcentagem de 12%, vai dar um valor de lucro presumido para achar a base do CSLL de R$120. R$120. Em cima desses R$120, a gente vai aplicar a alíquota do CSLL, que é os 9%, tá? Então, 9% em cima de R$120, que é o lucro presumido que nós encontramos para o CSLL, vai dar um valor de CSLL a pagar de... Vai dar R$10,80. Isso, exatamente. Então, vocês viram que o CSLL ele é um pouquinho mais simples, né, do que o IRPJ. Aí, pessoal, novamente, a gente está trabalhando aqui com números baixos para facilitar o nosso cálculo aqui de cabeça, ok? Porém, normalmente são os valores maiores. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando é apurado o trimestre da empresa e a gente faz a apuração do IRPJ e do CSLL, a empresa ela tem a opção de pagar esses DARFs em uma cota única, ou seja, ela paga o IRPJ e o CSLL
no mês seguinte ao da competência, ou seja, referente ao primeiro trimestre, vai vencer no dia 30 de abril. Então, no dia 30 de abril, seria o vencimento do IRPJ e do CSLL referente ao primeiro trimestre. A empresa tem a opção de pagar em uma cota única ou, até mesmo como é feito o IR de pessoa física, né? O governo ele te dá a possibilidade de parcelar. Nesse caso, a empresa pode parcelar em até 3 vezes. Então, ela pode dividir esse IRPJ e CSLL em até 3 cotas. Porém, da mesma forma como acontece com o IR de pessoa física, pessoa jurídica também vai ter acréscimos. Então, a partir da segunda cota, ou seja, a segunda e a terceira cota, vai ter incidência de acréscimos, de juros e multa, ok? Então, assim, a empresa vai pagar dentro do prazo, tudo certinho, mas, como nem tudo são flores, vai ter acréscimos nos valores da segunda e da terceira cota. Por isso que a maioria das empresas acaba optando por pagar em uma cota única, que aí já se livra também, pronto. Mas é importante que vocês saibam que é legal, caso a empresa queira, parcelar em 3 cotas. Entendi, eu acho que ficou claro, né? Igual você falou, esse é mais fácil, né? Do que o... É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil, digamos assim, mas no geral tudo é tributo, tudo você tem que pagar e tudo sai aí das empresas, né? Desses valores. Até meio chato de ver, pô, 32% em cima de serviços, pô, isso é um valor muito alto, né? Na minha opinião. Mas, enfim, entre outras coisas, a gente está falando só de 2 tributos, né? É por isso até da importância, pessoal, de fazer o planejamento tributário da forma correta, para ver se realmente é viável para a empresa e é benéfico para a empresa ela ser do lucro presumido. Porque, por exemplo, igual você falou, poxa, 32% para uma empresa que é prestadora de serviço. Então, até que ponto compensa essa empresa prestadora de serviço ser do lucro presumido e não do lucro real? Exatamente. Né? Então, é por isso que cabe todo o planejamento tributário, principalmente o ideal seria, né, claro, quando a empresa for abrir. Mas se por acaso a empresa já está aberta, enfim, a cada novo ano calendário é sempre importante ver se de fato a empresa está no melhor regime tributário ou não, se não teria um regime tributário onde ela poderia ter mais benefícios, poderia ter uma redução tributária considerável. Então isso é muito importante. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, para você falar com o pessoal da nossa equipe, porque a gente também tem o serviço aqui de planejamento tributário. Então vai estar o primeiro link aqui embaixo para você fazer o planejamento tributário da sua empresa. Ou se você está pensando em abrir empresa, já é bom fazer o planejamento tributário para ver qual que é o melhor enquadramento para sua empresa. Ou se você já está com sua empresa em andamento, né, já fique esperto para o próximo ano já não pagar esses absurdos de taxa, né, para a gente ver aqui se você consegue, né, pagar uma taxa menor ou se enquadrar em um regime melhor, para ir driblando, assim, digamos assim, né, para você não pagar muita taxa e sua empresa, digamos assim, crescer muito mais. Então o link vai estar aqui, clica lá e fala com a nossa equipe. Sim, e se porventura você é um contador e quer quarteirizar esse serviço de cuidar do planejamento tributário dos seus clientes, a gente também faz esse serviço de quarteirização. Exatamente. Tá? Ou seja, tudo que é referente à parte fiscal, nós temos. Exatamente. Basicamente é isso, pessoal. SOS Fiscal na prática. Falou em fiscal, vocês lembram da SOS? Exato. Se você tem uma contabilidade e quer passar toda a parte fiscal aqui para a nossa equipe, a gente também disponibiliza alguns funcionários daqui para estar fazendo esse serviço para você também. Sim, exatamente. Com a validação da SOS Fiscal da prática. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenha ficado bem explicado aqui, né, com a professora Jéssica, né? Inclusive, se vocês quiserem algo de forma mais detalhada, com as nossas planilhas bônus, que é algumas planilhas sugestivas para poder fazer a apuração do lucro presumido, até porque a ideia é que você venha acompanhando o faturamento da empresa mensalmente e no trimestre já te dê o cálculo de uma forma um pouco mais simples, tá? Para você não ter que fazer tudo de cabeça igual nós fizemos aqui, tá? Para poder facilitar para você. Se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, nós temos o nosso curso Departamento Fiscal na Prática. A gente vai deixar o link aqui embaixo também, que lá você vai ter de forma muito mais completa e vai ter um amparo muito mais referente com os nossos especialistas na área fiscal para tirar todas as suas dúvidas do nosso grupo VIP. Exatamente. Tipo, essa aula foi só uma pincelada do que tem no nosso curso, né, que é o Departamento Fiscal na Prática. Se quiser algo completo, como a Jéssica já comentou, é dentro desse curso, né, que é um dos cursos hoje mais completos que tem da área fiscal. Né? Então esse é o vídeo de hoje, né? E já ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.